Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui, nos estúdios da TV Metropolitana Natal, o médico, conselheiro e diretor do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Marcos Giacomi. E eu fiz questão de convidá-lo porque na próxima terça-feira, portanto no próximo dia 7, o Conselho Regional de Medicina estará realizando mais uma vez uma eleição para os 20 conselheiros titulares e 20 conselheiros suplentes. E Marcos Giacomi, como já é conselheiro há mais de 2 mandatos, já está para o seu 3º mandato de conselheiro, mais de 15 anos dentro do Conselho, já vai fazer 15 anos que está dentro do Conselho, eu achei por bem convidá-lo para a gente saber como é que andam as coisas no Conselho Regional de Medicina, como é que anda o trabalho dos conselheiros em prol do médico, da saúde pública, das estruturas de saúde pública, que o Conselho tem a obrigação de fiscalizar e de acompanhar. Primeiro, doutor Marcos Giacomi, boa tarde e obrigado por atender o nosso convite, amigo. Boa tarde, Cassiano, boa tarde. Nós estamos aqui atendendo esse convite, mas com muito prazer falar sobre o Conselho de Medicina para a população, as pessoas que têm interesse com o tema de saúde, é muito compensador. Então nós estamos aqui para esclarecer o máximo possível sobre as coisas do Conselho e também sobre a eleição que vai haver na próxima terça-feira. É terça-feira a eleição? Terça-feira, das 8 da manhã às 20. Então os médicos que residem em Natal, como também os de Mossoró, deverão comparecer. Os demais médicos já estão no processo de votação por correspondência já há algum tempo. Então, quem tem o domicílio... Então, a eleição já começou? Já começou. Então, será finalizada com a votação presencial em Mossoró e em Natal, para os que moram nesses 2 domicílios eleitorais, e o contingente que não mora nesses 2 estão votando... Mora em outros municípios do estado... Via correio, por correspondência, então os correios concentram aqui em Natal esses votos por correspondência e serão entregues realmente no dia da eleição para que possam ser computados. Veja bem, tem uma comissão eleitoral nisso. Perfeito. Quem é a comissão eleitoral? Quais são os médicos que compõem? São médicos muito bem conceituados no nosso meio. Nós temos a presença de Dr. Glein Nogueira encabeçando a comissão, e temos mais 2 outros médicos também igualmente renomados, como o Dr. Ricardo Curioso e então, o nosso neurologista Roberto, que faz parte dessa comissão. Roberto Furtado, que faz parte da comissão, e eles comandam um contingente de outros médicos, aí um grupo bem maior, que serão os mesários e as pessoas que contribuirão com a apuração também. Ótimo, então na próxima terça-feira a gente tem a finalização do processo eleitoral. Perfeito. Agora me diga uma coisa, se o médico é de Macaíba, ele poderia votar pelo correio, mas se ele quiser ir à sede do Conselho, ele pode. Com certeza. E a sede do Conselho, onde é aqui em Natal? Só para já tem Rio Branco, ali já bem depois do Banco do Brasil, da descida para Ribeira já. No começo da descida da Rio Branco. Da descida da Rio Branco. E ali o que a gente vê? Os médicos que trabalham, por exemplo, em Macaíba, com a cidade própria, a grande maioria mora em Natal. Então os que têm domicílio residencial em Natal, votam em Natal. Apesar de trabalhar em São Gonçalo, em Parnamirim, não tem problema nenhum. Agora, os que moram mais remotamente, os que moram em Zé da Penha, e moram mesmo lá, o endereço é esse, então mora em Martins, volta por correspondência. Então vai ficar esse deslocamento muito dificultoso para facilitar. Agora tem uma novidade. Agora eles receberam um kit para votação? Já, com muita antecedência. Esse kit é composto da cédula eleitoral. Essa cédula eleitoral tem todo um critério de segurança. Foi produzida pela Casa da Moeda do Brasil, um convênio do Conselho Federal para todos os conselhos regionais teriam acesso à Casa da Moeda. Então é uma coisa muito ligada a uma segurança. Certo. Agora a grande novidade é que nós, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, têm uma tendência já para a próxima eleição, daqui a 5 anos, que essa eleição possa ser totalmente informatizada, ou seja, tudo pela internet. Totalmente informatizada. É uma tendência. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Sim, agora tem um detalhe aí, eu presto atenção quando as pessoas estão falando aqui, doutor Marcos, e você falou aí a cédula, só tem uma chapa? É verdade. Mais uma vez... Chapa única? Chapa única. Mais uma vez, o nosso conselho consegue chegar na fase de
de renovação, sem que haja um grupo de antagônico, de oposição. Não. Graças a Deus, nosso trabalho tem produzido esse resultado. Eu acho que é exatamente a falta de necessidade de... Há quantos anos teve disputa no Conselho? Porque já faz tempo que não tem, né? Acho que uns 15 anos, né? Já faz uns 15 anos. 15 anos. Ainda era na sede antiga, na Praia do Meio, lá. Então, é chapa única. Chapa única. Isso pode significar que os 2 últimos conselhos, os 3 últimos conselhos, trabalharam e trabalham de acordo com, atendendo às necessidades dos médicos, de maneira geral? De uma forma geral, eu acredito que seja exatamente isso. Não vejo o resultado do nosso trabalho discordante do que pensa o médico. O que a gente percebe, eventualmente, como alguma queixa, quando nós vamos tratar do assunto, geralmente é por desconhecimento do médico sobre as funções do conselho. Então, quer atribuir o conselho a atividades que são do sindicato médico, atividades que são desempenhadas pela associação médica. Então, a gente não tem como interferir nas outras entidades. Nós trabalhamos apenas com uma autarquia federal, relacionado à parte de normatização, à parte de fiscalização e à parte da parte judicante. Ou seja, a parte legal da profissão, do exercício da profissão, é uma competência de gerir e fiscalizar do Conselho Regional. Perfeito. Né? A parte mais ligada a salário, a parte trabalhista, existe o sindicato para isso. Aí é o sindicato. O presidente do sindicato é o Geraldo Ferreira. Exatamente. Geraldo Ferreira Filho. E temos também a Associação Médica, que é presidido do Dr. Marcelo Cascudo. Dr. Marcelo Cascudo, ele da Associação tem a agregação das especialidades médicas. É um núcleo mais técnico, onde os profissionais se reúnem com vinculação na parte técnica. Por exemplo, a Sociedade Norte-Grandense de Ginecologia e Obstetrícia, que vai fazer um encontro regional semana que vem. Então, ele é filiado diretamente à Associação Médica. Associação Médica, tá certo, perfeito. Você falou ginecologia e obstetrícia por conta da sua especialidade. Perfeito. Minha formação é exatamente obstetrícia e ginecologia, e a Sogorne vai viabilizar para os ginecologistas do Estado, apesar de virem convidados de outros estados também, na praia, no Marotel, semana que vem, um novo episódio do Congresso que acontece anualmente. Dr. Marco Giacomo, o Conselho se relaciona respeitosamente e de forma muito integrada com o sindicato e com a associação médica? Nós chamamos as entidades médicas. Apesar de sermos 3 entidades simultâneas, e a gente acrescenta mais uma quarta, que é exatamente onde se agrega os nossos nomes maiores, a Academia Norte-Grandense de Medicina, que é a quarta entidade também. Então você tem aí a autarquia federal, que é o Conselho Regional de Medicina, você tem a Associação Médica, tem Sindicato dos Médicos e tem também a Academia de Medicina. Academia de Medicina, que é muito ligada ao Conselho de Medicina. Inclusive já funcionou há algum tempo internamente na nossa sede. Então essas 4 entidades têm por obrigação de promover a união entre os médicos através da congregação das suas atividades. Então cada um tem seu perfil específico, mas todos têm um objetivo comum, que é fazer com que a medicina exercida no nosso estado seja cada vez melhor e mais bem reconhecida pela população. De maneira geral, na sua avaliação, você como diretor do Conselho Regional de Medicina, conselheiro já há mais de uns 15 anos ou mais, o Conselho atende à necessidade do médico enquanto profissional de saúde e de medicina? Nossa atividade é muito extenuante. Nós nos deparamos, infelizmente, com uma realidade na saúde que não é das melhores. Isso não é uma coisa específica do nosso estado. Infelizmente, o Brasil, quase que sem exceção, apresenta uma saúde aquém do que a população merece. Então, assim, precisa ser feito muita coisa. Então, o órgão fiscalizador exerce um papel importantíssimo nessa atividade. Nós tivemos uma avaliação recente na qual os conselhos estaduais
ofereceram dados e foram contemplados também através do Ministério da Saúde, pelo o núcleo que trata dos indicadores de todos os estados. O Conselho Federal fez uma pesquisa e mostrou que a deficiência é muito grande de leitos e de quantidade de profissional atendendo a população. Então isso gera um trabalho que é acompanhado pelo federal, mas todos os estados fazem uma ação específica tentando mostrar a realidade e fazendo com que no futuro esse modelo seja modificado para melhor. As políticas de gestão, então, do Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, no caso específico, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, quer dizer que caminham juntas. Perfeito, é uma congregação. Inclusive, cada conselho regional tem 2 representantes do Conselho Federal. Então, aqui o Rio Grande do Norte tem um conselheiro titular e um conselheiro suplente que fazem parte do Conselho Federal de Medicina. Quem são os 2 do Rio Grande do Norte que estão junto ao Conselho Federal de Medicina? O conselheiro titular se chama Giancarlo Cavalcante e o Giancarlo Cavalcante, que já foi presidente do CREMER, né, do Conselho Regional. Aqui. Muito competente, tem feito um excelente trabalho. E também o suplente dele, nosso representante federal também, é o Dr. Luiz Eduardo Melo, que ele tem feito também uma participação muito efetiva e nos representado de forma muito exemplar. E também já foi presidente do Conselho. Também já foi presidente do Conselho. São 2 jovens, mas com muita experiência, com muita seriedade e que eu tenho a satisfação de dizer que o Rio Grande do Norte está muito bem representado no Conselho Federal de Medicina. O Dr. Luiz Eduardo, inclusive, é também presidente da Associação Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. A especialidade dele é cirurgia de cabeça e pescoço. Acabou de fazer uma atividade muito intensa, muito participativa, agora com o Júlio, que tem uma campanha nacional. Júlio Verde, e ele teve uma participação, inclusive recente, de agradecimento de todos os profissionais, todas as entidades que apoiou, porque essas campanhas de cor com o mês é para lembrar especificamente sobre um tema. Então, a cabeça e pescoço é um segmento da cirurgia que tem muito câncer. Engloba câncer de pele, da parte da face, do pescoço, e aí garganta, boca, língua. E tem ainda é muito subavaliado. Então essa campanha serve para valorizar a especialidade. Ele fez uma campanha belíssima no Brasil inteiro, que é brasileiro da Sociedade de Cabeça e Pescoço, mas aqui no estado, por sua vez, também ele ajudou a contribuir com o sucesso do evento. É interessante isso porque, veja bem, tem um dos problemas mais graves da saúde pública no país e mais caros também, é a questão de urgência e emergência de traumatismo craniano, né? É verdade. Né? Por conta principalmente de motociclistas que, inadvertidamente ou não, às vezes, normalmente, qualquer acidente de motocicleta, o motociclista invariavelmente atinge a cabeça. Aí precisa da cirurgia de cabeça e pescoço. Isso é um custo muito elevado na saúde pública. Né? A cabeça e pescoço se leva muito na parte traumática, mais para a parte de face, que é bucofacial. A parte que envolve a cabeça na parte neurológica, geralmente fica a cargo do neurocirurgião, que é outra especialidade que age de forma conjunta. Mas a parte mais de lesão... Aí é o neurocirurgião. Da cabeça, tirando a parte craniana para baixo, realmente o cirurgião de cabeça e pescoço atua de forma... Por isso que o leigo tem que perguntar, né? Que é para esclarecer. Perfeito. Doutor Marcos Jacome, a gente falou sobre o conselho e o trabalho que o conselho faz para o médico, para o profissional de medicina. Mas me diga uma coisa, a estrutura onde o médico trabalha, claro que tem um sindicato para as questões trabalhistas, condições de trabalho, etc., mas o conselho também fiscaliza e o conselho também é uma obrigação. As casas de saúde, os hospitais, as clínicas precisam de um registro no conselho. Perfeito. Nessa parte onde o médico desempenha suas funções, onde realiza cirurgias, essa parte de estrutura, ela está bem ou está aquém do que é necessário aqui no Rio Grande do Norte? Não me responda agora, não. Vamos ao primeiro intervalo comercial do programa e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa conversa que está bastante informativa, muito boa, sobre as eleições do Conselho Regional de Medicina que serão finalizadas na próxima terça-feira, dia 7, com o doutor Marcos Jacome, que é conselheiro candidato à reeleição na chapa única que
será votada, está em processo de votação por correio já, mas que será votada nas sedes de Natal e Mossoró do Conselho Regional de Medicina na próxima terça-feira. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. Voltamos ao programa É Por Aí e vamos continuar essa conversa que prossegue também bem agradável e bem descontraída no intervalo comercial aqui com o Dr. Marcos Jacome, que é diretor do Conselho Regional de Medicina, portanto conselheiro, que faz parte da diretoria do Conselho e que está conversando conosco sobre o trabalho do Conselho e também sobre a eleição que vai culminar com o seu processo eleitoral na próxima terça-feira, dia 7 de agosto. Olha, o Conselho, mais uma vez, é a segunda ou terceira vez que acontece isso nos últimos anos, não tem disputa eleitoral. É uma chapa única de consenso entre os médicos que são inscritos no Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Norte. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta para o Dr. Marcos Jacome sobre a estrutura, ou seja, como é que estão as clínicas, os hospitais, as casas de saúde, ou seja, aqueles locais de trabalho dos médicos que também passam pelo registro e, evidentemente, pela fiscalização do Conselho Regional de Medicina. Essa estrutura é suficiente para atender às demandas da população e também do trabalho do médico? Cassiano, a legislação do país com relação às estruturas de prestação de serviços de saúde, ela tem a obrigatoriedade de estar registrada no Conselho, como você falou, e também elas têm a obrigatoriedade, para poderem ser inscritas no Conselho, de ter um responsável técnico. Todas essas unidades têm que ter um médico responsável, que chama o diretor técnico. Então, nós fiscalizamos as entidades que não estão inscritas e que não estão com o seu diretor técnico representando a diretoria do serviço no Conselho, também é levado em consideração para que tome uma conduta de ajustamento à legislação. É necessário, é importante. Do ponto de vista prático, vamos dividir a estrutura de assistência no público e no privado. Tem diferença importantíssima nessas duas estruturas. A estrutura pública, a rede estadual e as redes municipais de assistência, muitas vezes, na sua grande maioria, tem graves deficiências estruturais, até por falta de manutenção ao longo do tempo. A maioria dos prédios dos hospitais são antigos. São antigos. E a manutenção se faz necessária para que ele continue tendo uma capacidade de instalação que favoreça uma boa assistência. E, infelizmente, até por dificuldade de recursos financeiros do Estado e os municípios, não só a capital, muitas vezes não conseguem dar a manutenção necessária de acordo com o desgaste que o tempo causa. Por exemplo, é muito comum nesse período de muita chuva, algumas unidades sofrerem com falhas, infiltrações. Então, assim, nós ainda paramos com isso. E aí, em consequência das infiltrações, paredes onde há assistência ficam mofadas, ficam em condições insalubres. Isso é muito ruim constatar isso, mas infelizmente faz parte da nossa realidade.
Doutor Marco Jacques, você falou de uma coisa aí e me puxou outra. Às vezes a estrutura é incompleta, insuficiente. Por exemplo, tem um problema que é recorrente na imprensa aqui, que é essa questão dos leitos de UTIs. Há ainda uma deficiência de leitos de UTIs no Estado? Foi feita alguma coisa? O Conselho tem alguma participação nesse tipo de evento para diminuir o problema ou para buscar uma solução? As nossas fiscalizações atuantes em todo o Estado chega a conclusões, relatórios detalhados, e na avaliação desses relatórios se constatou que nós temos uma deficiência muito grande de leitos de terapia intensiva em todo o Estado. E essa deficiência, além de tudo, tem uma maldade. Existiam estruturas hospitalares que dispunham de leitos, mas sem estrutura nenhuma de funcionamento, sobrecarregando quem realmente tem uma terapia intensiva atuante, como as principais cidades, Natal, Mossoró, Parnamirim, onde tem terapia intensiva, vivem lotadas porque, além de dar o suporte à população local, ainda tem a obrigação de acolher pessoas de outras localidades onde não tem, onde deveria ter leito de terapia intensiva. Mas aí o Conselho tem alguma ação nessa área? Fez alguma coisa? Há já alguns anos, nós fizemos de forma muito destacada do ponto de vista nacional, uma ação civil pública no qual o Conselho de Medicina entrou contra o Estado, que é o responsável pela gestão dos leitos de terapia intensiva, e essa ação no Judiciário foi prontamente atendida, ou seja, a nossa ação civil pública com pedido de dano moral coletivo para a nossa população foi atendida. E como resultado a Justiça disso, acatou a denúncia. acatou o nosso pleito, e aí obrigou o Estado a compor em algumas cidades, tipo Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, leitos de terapia intensiva em quantidade suficiente para dar suporte localmente a esses casos e não ter que mandar pacientes gravíssimos para Natal. Ou seja, são cidades, mais ou menos cidades polos, né, que atendem tanto aquele município como aqueles circunvizinhos. Você tem ideia? Exatamente hoje nós temos uma comitiva do Conselho de Medicina, o nosso presidente, Dr. Marco Lima, o nosso vice-presidente, Dr. Braga, juntamente com o ex-secretário de Saúde do Estado, que esteve à frente durante essa ação, Dr. George Antunes, e o integrante do Poder Judiciário, estão exatamente confirmando, constatando em loco, hoje de manhã Currais Novos, agora à tarde Caicó, verificando o resultado desse trabalho. Se as instalações. As instalações. E o Conselho reclamou que a Justiça deu ganho de causa na ação civil pública e agora foi ver se já estão instalados. Sequestrou recursos do Estado para que tivesse a obrigatoriedade de cumprir com essa determinação judicial. Chegou a esse ponto de ser necessária a medida judicial para pegar os recursos e... Infelizmente foi necessário isso, porque nós vemos muito frequentemente os recursos que deveriam estar alocados à saúde serem desviados para outras pastas, outras áreas. Todas têm suas necessidades, claro, mas a saúde, disparado, é onde se sente mais falta desse recurso, principalmente quando o indivíduo está diante de uma doença grave, precisando de assistência, e essa assistência tem que ser dada. Tem que ser dada sim, mas de forma adequada, por uma quantidade de profissionais adequados e também por instalações e equipamentos que deem suporte a essa melhora tão necessária à sua saúde. Então a gente já está vendo aí um outro ângulo do trabalho do próprio Conselho Regional de Medicina, que é trabalhar para a própria saúde pública, né, para o atendimento de saúde pública da população. E na prática, Cassiano, a gente percebe claramente, quando nós fiscalizamos, que a satisfação dos nossos colegas que estão na ponta, diante de uma ação dessa, eles ficam satisfeitos porque começa a haver na prática uma fiscalização nossa, gerando um relatório mostrando as deficiências, e aí não fica só nisso. A gente parte para uma tentativa junto aos órgãos gestores. Quando isso não é possível, e no caso não foi possível por falta de recursos, porque o nosso gestor na época, o Dr. George, era muito favorável às melhorias, mas não tinha recurso para tal, e diante da falta de recursos, nós, através da ação civil pública, o nosso judiciário entendeu que estávamos cobertos de razão, porque a nossa população estava
verdadeiramente desassistida. Aí já é uma ação do departamento jurídico do Conselho, né? Perfeito, perfeito. Aí assim funciona, pelo menos mostrou que funciona nesse momento, né? A nossa diretoria tem feito um trabalho muito alinhado com a parte jurídica. Então, nossa assessoria jurídica é muito atuante. Então, essas ações civis públicas foram realmente inéditas. Outros estados do país estão tentando entender como é que se faz para fazer também. E esse pioneirismo foi muito interessante, exatamente pelo fato de ter sido vitorioso o mérito, o resultado dessas ações. Aquele velho de cabeça branca ainda está lá? Jackson Negreiros. Doutor Jackson Negreiros, grande amigo, gente boa. Por isso que eu digo aquele velho de cabeça branca é de uma forma carinhosa, né? Perfeito, é uma pessoa muito experiente, muito atuante, e ele tem um reforço muito interessante. Atualmente o doutor Clevelando faz parte da equipe também, é uma pessoa que tem mostrado muita competência, se inseriu no contexto do Conselho de forma espetacular e está dando um grande apoio a Jackson e ao Conselho. Então são dois no jurídico do Conselho, perfeito. Dois profissionais, doutor Clevelando e doutor Jackson Negreiros. Doutor Marcos Jacob, é uma pergunta assim que não quer calar. Existe uma agenda ou algo semelhante que seja do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina em função dos enormes problemas de saúde que a gente tem no país? Digamos que de forma inicial, o SUS, Serviço Público, tem necessitado de mais investimentos, de mais recursos. A gente vê que isso tem a ver com gestão também, mas de forma global, os recursos destinados à saúde pública está deficitária em quase todos os estados do país, e isso repercute exatamente o que eu falei há pouco. As condições estruturantes precárias, as manutenções, abastecimento de materiais e medicamentos, é outra pauta que tem a ver com a falta de recursos ou com a descontinuidade deles. E isso é um problema que o Conselho procura atuar para ajudar na solução. Existe no Conselho Federal uma frente parlamentar, onde nós temos conselheiros do Brasil todo que se envolvem. Aqui no estado nós temos o nosso representante nessa comissão, é o doutor Nilman, muito experiente, então ele faz parte do núcleo que atua juntamente com os políticos. Então a pauta de melhorias no Congresso Nacional e no Senado, eles estão lá intervindo continuamente para tentar realmente trazer esses benefícios para a saúde e para a medicina do país. Doutor Neumann Figueiredo de Macedo, né? Perfeito. O galego doce. Muito atuante, né? muito incisivo em suas decisões. Então é outro reforço que nós temos a nível federal, apesar de não ser Conselho Federal, mas é um nome grandioso lá no Conselho, muito bem acolhido. Como também temos um outro na parte jurídica, doutor Armando. Doutor Armando que Otávio. É um grande nome, notável. Ele, quando tem uma atividade na revisão do Código de Ética de anos em anos, ele é considerado sempre um dos melhores conselheiros do Brasil na área judicante. Muito interessante. A questão do financiamento público para a saúde, realmente é falta de recursos o problema maior? Isso é um misto. A falta de recursos é real. No entanto, alguns setores, os recursos até existem, mas não são aplicados. Tem constatações, fiscalização do Tribunal de Contas, em que se percebe que os recursos destinados a determinados programas são, às vezes, devolvidos e não utilizados, apesar da necessidade. Isso é gestão. Aí é um problema de gestão. Então tem problema também na gestão? Tem problema. Mas vamos conversar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Já passou mais um bloco do programa, a conversa está muito boa aqui com o doutor Marcos Jacob, que é conselheiro Conselho Regional de Medicina, faz parte da diretoria do Conselho, e nós estamos conversando com ele aqui sobre exatamente as eleições, o processo eleitoral que está aí renovando os mandatos dos atuais conselheiros, com alguma renovação na chapa única que está sendo homologada em consulta a todos os médicos do Rio Grande do Norte. É um processo eleitoral de chapa única que será concluído na próxima terça-feira, dia 7 de agosto. Aguarde um instante só e já voltamos.
Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra, 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Voltamos ao programa É Por Aí. A gente está numa conversa muito interessante aqui com o Dr. Marcos Jacome, que é diretor do Conselho Regional de Medicina, compõe a diretoria do Conselho. Estamos falando sobre o processo eleitoral, mas evidentemente, e também falando sobre os trabalhos que o Conselho Regional de Medicina faz em prol da saúde pública, em prol da saúde das pessoas, em prol de um bom serviço profissional médico realizado pelos próprios médicos. E a gente falou aqui sobre financiamento público da saúde, sobre questões de falta de recursos. Mas, doutor Marcos, no finalzinho da sua resposta, no finalzinho do bloco anterior, ia começar a falar também sobre gestão da saúde pública. Aí eu digo, peraí, vamos conversar melhor sobre isso. Doutor Marcos, há deficiências na gestão da saúde pública? O gestor de secretarias de saúde, ser do município, do estado, dos hospitais, tem que ser médico, é isso? Ao longo do tempo, a gestão pública de saúde tem se mostrado inadequada em algumas situações, principalmente quando se leva em consideração a escolha para esses gestores, a esfera política. Então, nós entendemos que a escolha para alguém ser gestor da área de saúde, que é uma área muito séria, muito necessária, tenha que ser técnica. Nós precisamos ter excelentes gestores preparados, gestores conhecedores dos problemas e das soluções, e que eles tenham também, o que diz o item anterior, os recursos financeiros chegando para poder fazer um bom trabalho. Mas o pior de tudo é que em algumas situações há recursos e não há uma atividade adequada para utilizar esse recurso, e muitas vezes os recursos retornam ao Ministério de forma equivocada. É lamentável saber disso. Então é um problema de gestão, realmente. Aí a gestão precisa ser eficiente, alinhada, conhecedora dos processos, porque muitas vezes os recursos vêm através de financiamentos específicos e de áreas específicas, que tem que ser utilizado de forma adequada e rápida. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Aí quando a gente está falando sobre isso, a gente está dizendo que os gestores têm que ser técnicos. Quer dizer que tem que ser profissionais só da área de saúde? Não. Não, existem hoje setores... Pode ser administração de saúde. Pode ser economista, desde que conheça bem a saúde pública. A gestão que nós falamos, por exemplo, o secretário de saúde ser médico ou não ser médico, não quer dizer que a capacidade de atuação gestora dele seja boa ou ruim. Exemplo recente, nós tivemos no governo do estado, o último secretário que saiu, não era médico, mas era técnico. Dr. George Antunes, que está inclusive no município de Natal. Está junto do Conselho de Medicina agora em Caicó, fiscalizando os novos leitos de UTI. Então é uma pessoa que tem capacidade gestora, certo? Não é médico, ele é bioquímico, mas extremamente conhecedor da legislação, dos processos de saúde e atuante na tentativa de solucionar. Tanto é que ele, ao sair da Secretaria Estadual de Saúde, o novo prefeito do município de Natal, da capital, o chamou para ser secretário municipal, pela capacidade que ele tem. Uhum. Então ele está acompanhando o Conselho nessas visitas aí para atestar ou para fiscalizar as condições das UTIs que foram resultado da ação jurídica do Conselho. Perfeito. Tem um outro assunto também que envolve o exercício profissional da medicina. E esse assunto ele veio muito à baila nessa questão do Mais Médicos, que é o Revalida, que é o exame que o médico formado em outro país precisa fazer no Brasil para poder conquistar o direito de ser médico no Brasil. Esse é um problema sério, porque o Mais Médicos parece que teve alguns problemas nessa área e depois foi decidido de uma maneira que talvez não fosse a mais indicada. Veja só, o Conselho entende que não só no Brasil, mas em todo o mundo,
um médico pode sair de um país para outro para atuar sem problema nenhum. Isso não é prejudicial, isso não é inoportuno, isso é normal. A migração é aceitável e é presente no mundo todo. O problema que se viu nesse programa Mais Médicos é que, ao trazer médicos de fora do país para atuar dentro do Brasil, se descumpriu a legislação vigente de forma assintosa, de forma ridícula, e que não trouxe benefício. Se fizesse tudo isso e gerasse benefício para a população, a gente teria que engolir, mas não foi o que aconteceu. Então, a legislação do Brasil, pertinente, diz que, ao vir um médico de outro país para o nosso país, atender a nossa população, tem que ser o seu diploma médico no país de origem revalidado aqui no nosso país. Isso existe na grande maioria dos países sérios do mundo. E esse programa Mais Médico burlou a legislação no sentido de que os médicos estrangeiros, predominantemente de Cuba, viessem para cá sem terem os seus diplomas revalidados. Isso é criminoso e é irresponsável. O programa Mais Médico, Cassiano... Mas em alguns casos deu certo, né? Mas todos eles passaram pela Nós tivemos não. alguns inscritos, brasileiros mesmo, inscritos no programa Mais Médico, e aí não tem problema nenhum. Tivemos inscritos de outros países europeus, teve gente que veio de Portugal para cá, teve gente que veio da Croácia, teve gente que veio da Rússia. Então tem vários países que chegam, prestam o revalida, tem condições de atuar, tem que ter proficiência da língua portuguesa, que vai atender as pessoas do Brasil em português, claro. Não pode atender com outro idioma que não vai ter uma comunicação adequada. Então, não tem problema. O problema maior é trazer pessoas que não têm uma formação adequada, com conhecimento de saúde pública da população brasileira. Pode ter saúde pública de outro local. Caso específico do Brasil. As doenças do Brasil são próprias do Brasil. São próprias do Brasil. E aí, essa falta de conhecimento pode ser prejudicial. E o que é pior, que foi constatado, inclusive, em várias fiscalizações do Tribunal de Contas da União. Locais onde tinha uma estrutura médica foi substituída pelos Mais Médicos, de forma que, ao invés de ser mais médico, para acrescentar, não teve esse acréscimo, ficou mais só no nome, então não teve acréscimo. Mudou a forma de assistência através do governo federal pelo programa. Você está dizendo que em algumas situações trocou 6 por meia dúzia, é isso? Exatamente, foi uma constatação do Tribunal de Contas da União, a diminuição de médicos pagos pelo município, pelos estados, em detrimento do acréscimo dos médicos que vinham para crescer, para aumentar, para ser mais, pelo Mais Médico, que é pago pelo governo federal. Pelo governo. Então desonerou a folha do município em alguns casos e ficou só quem chegou do... Infelizmente, ele se depara com essa situação. Outra coisa é que agora, numa fase mais posterior, está entrando muito mais médicos brasileiros no programa. Isso é muito bom, mas a gente entende que esse programa não é algo que vá solucionar de forma definitiva a situação pública de saúde do país. A gente tem uma proposta, inclusive está tramitando no Congresso Nacional, que Tem uma proposta? Uma proposta já. Que é do Conselho Federal e dos regionais? Todos os conselhos, todas as entidades médicas como um todo apoiam esse programa. Melhor, essa proposta, que passa por trazer uma carreira de Estado para o país. Então, médicos, eles entram em fase de concurso público para a seleção, se obrigando a trabalhar nos rincões mais distantes, seja para onde for nomeado. E eles teriam que trabalhar lá por um tempo. E como na justiça, eles passariam um tempo trabalhando num local mais distante, e depois ele passaria a vir para um local de maior próximo do poder, do centro urbano, poder. Exato. E ele podia, no final da carreira, já merecendo ir para uma cidade maior, uma capital, onde ele possa realmente concluir a sua carreira. Isso acontece, nós vemos no meio militar muitas mudanças pela necessidade de serviço. Na área jurídica, nós vemos no próprio Estado os juízes, os promotores que iniciam a carreira, todos vão para o interior e ao longo do tempo vão migrando de um local menor para um maior. Isso é comum, é normal, isso não é invenção da nossa proposta, isso é cópia de sucessos de carreiras. Do que está dando certo em outras áreas, botar para dar certo também nessa área. Agora, isso só daria certo também, Cassiano, só daria certo se nós tivermos a implementação dessa carreira do Estado
com total apoio estrutural. Não adianta colocar um médico numa cidade onde não consiga ele fazer nada, onde ele não tenha condição de exercer sua medicina. É onde eu ia chegar. Você pega o médico, nomeia ele para ir trabalhar lá no município. Eu poderia citar qualquer um, eu vou citar o meu município, mas faz de conta que Alexandria não tem o hospital e não tem a casa de saúde que tem lá e que atendem muito bem a população. Mas vamos imaginar que Alexandria não tivesse isso. Aí um médico é destinado para trabalhar em Alexandria. Chega lá, não tem um ambiente adequado para ele receber as pessoas que ele tem a obrigação de atender, fica complicado, né? Muito. Então, assim, veja só. Não tem estrutura. O ambiente estrutural para fazer o atendimento é importante, sim, mas também não é tudo. O médico sozinho também não é capaz de fazer uma assistência à saúde. Nós precisamos ter, para dar uma assistência adequada, outros profissionais da área de saúde para compor essa equipe. Equipe de enfermagem, bem assistida, temos dentistas, bioquímicos, todos eles fazem parte da equipe de assistência. Tem também a parte de equipamentos, né? Porque hoje tem muita coisa que se diagnostica com mais facilidade através de alguns tipos de exames. Perfeito. Então, os exames complementares são essenciais para que o médico consiga fazer uma assistência médica adequada. Então, ele examina, ele faz a anamnese e ele solicita, quando necessário, os exames. Os exames sendo solicitados precisam ser feitos e precisam retornar para o médico que faça a avaliação, para daí propor o tratamento adequado para restaurar. E outra coisa, restaurar a saúde é necessário, é importante, mas o investimento maciço da política pública do país deve ser em prevenção. Prevenção. Então, assim, você tem uma população que tem uma assistência preventiva muito boa, adoece muito menos. E é uma assistência em que vai ser muito mais barato para o Estado esse investimento na prevenção do que no tratamento das complicações de doenças que não foram tratadas previamente. Uhum. Então, isso é um contrassenso, não se investir em prevenção e assistir um paciente complicado por uma doença que não foi tratada adequadamente. É muito mais caro. Muito mais caro e o resultado muito pior. Uhum. Resultado muito pior. Você me falou que esse projeto, há um projeto no Congresso Nacional em tramitação. O Congresso Nacional, ele tem, de maneira geral, contribuído para que o governo possa ter políticas públicas de atendimento às necessidades de saúde da população de maneira mais fácil, ou ainda é mais difícil conseguir aprovar o que é necessário? Mas não me responda agora não. Vamos a mais um intervalo comercial, porque a conversa está boa e o tempo passa muito rápido quando a conversa é boa, como essa nossa conversa aqui com o Dr. Marcos Giacomi, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina e está aí nos informando sobre o processo eleitoral de renovação do Conselho, que será encerrado na próxima terça-feira com votação presencial aqui em Natal e em Mossoró, mas que os médicos, os residentes em outros municípios do estado, já começaram a votar através de um processo eleitoral via Correios. Aguarde um instante só e já voltamos. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace.
infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Olha, nós voltamos aqui à nossa entrevista com o Dr. Marcos Jacome, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina e candidato dentro da chapa única do Conselho, que estará renovando os mandatos no próximo dia 7, terça-feira. No bloco anterior, é claro que às vezes o alemão quer chegar e se instalar na memória da gente, mas eu andei tomando memorial, aí lembro